Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo hoje pelo Facebook do Instituto Atlas Biosocial para uma conversa com o professor Dr. Roberto Giuliani, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Boa tarde, doutor Roberto, tudo bem? Boa tarde, é uma satisfação falar contigo e com o pessoal que vai acessar aí essa live. Então, vamos começar com o senhor fazendo uma breve apresentação do seu currículo e da sua história enquanto médico, geneticista, também professor e pesquisador. Enquanto isso, as pessoas vão entrando e acompanhando esse início, e depois a gente dá continuidade falando desse nosso momento histórico no Brasil e na América Latina. Então, é com o senhor nesse momento. Obrigado, Deise. Minha apresentação é bem simples. Eu sou médico, geneticista. Quando eu era estudante de medicina, eu comecei a me interessar pelas mucopolissacaridoses, porque um professor meu trabalhava com um grupo de doenças, e aí comecei em 1972 e hoje, 48 anos depois, eu continuo trabalhando com mucopolissacaridoses, entre outras doenças, né, mas é um tema de interesse. E, enfim, aí nessa trajetória tenho percorrido a parte da pesquisa, a parte do ensino e a parte da assistência aos pacientes, e tentando combinar essas atividades. E agora, na semana passada, então, nós tivemos um exemplo, né, de como a gente pode combinar a assistência, pesquisa e ensino através de um protocolo de pesquisa que tratou pela primeira vez no Brasil um paciente com mucopolissacaridose através dessa terapia gênica, e nesse protocolo estavam envolvidos médicos, residentes, estudantes de pós-graduação, além de toda a nossa equipe. Então, é uma maneira da gente prover assistência, ao mesmo tempo que desenvolve uma pesquisa e, ao mesmo tempo, treina recursos humanos na área. É isso que eu venho fazendo aí nesses últimos 40 e poucos anos. Muito bem. É um prazer para a gente fazer parte também desses anos de trabalho, de alguma forma, enquanto paciente, enquanto entidade. A gente sabe que o Instituto Atlas Biosocial nasceu após o seu aval, porque, enquanto Associação Gaúcha de Mucopolissacaridoses, criada e fundada juntamente com o senhor, era de muita importância, e a gente mantém vivo conosco. Mas vamos, então, falar um pouquinho da terapia gênica. Como é que isso foi possível? Como é que se chegou para que esse protocolo fosse desenvolvido? A gente sabe que é uma coisa muito trabalhosa, muito pensada, politicamente também teve que ter envolvimento. Conta um pouquinho desse trabalho grandioso, desses passos todos para quem nos assiste neste momento. Muito bem. Nosso grupo está baseado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um centro de excelência na área de doenças genéticas no Brasil, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu sou professor no departamento de genética, mas a atividade toda vem sendo desenvolvida no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. No ano 2000, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, já antevendo o futuro, criou um centro de terapia gênica. E começamos lá a fazer várias experiências, principalmente em animais, em células, em animais, com essa nova tecnologia de tratamento que é a terapia gênica. No ano 2010, o Hospital de Clínicas criou um centro de pesquisa clínica, um edifício separado do hospital só para testes de medicamentos, testes de novas terapias. Foi um avanço importante. Em 2014, teve o Simpósio Internacional de Mucopolissacaridose no Brasil, e ali veio um pessoal dos Estados Unidos para participar do evento, e entre eles veio o professor Jim Wilson, que é um dos grandes fundadores da terapia gênica no mundo, né? Principalmente para essas doenças mucopolissacaridose, doenças metabólicas e doenças lisossômicas. Então, nós conversamos com o Dr. Jim Wilson em 2014, né? E aí mostramos para ele todo o potencial que havia no Brasil de se desenvolver terapia gênica. Nós tínhamos as condições, tínhamos os pacientes, tinha uma vontade muito grande.
E ali começamos, então, essas tratativas aí para ter um centro de aplicação clínica da terapia gênica aqui no Brasil. E isso culminou, então, com esse procedimento que nós realizamos na quinta-feira passada, que foi a primeira vez fora dos Estados Unidos que um paciente com mucopolissacaridose recebe, né, uma terapia gênica, mucopolissacaridose 2, pelo menos, recebe uma terapia gênica para tentar resolver, né, para tentar tratar de uma maneira mais efetiva a sua doença. Então, acho que foi um avanço importante. Hoje eu posso explicar melhor como é que funciona, né? Vamos adiante na nossa conversa. Né, Deise? Era isso mesmo que eu ia perguntar para o senhor. Como é que funciona a terapia gênica? De que forma ela acontece? Por que ela é diferente de outros tratamentos que nós temos hoje? Pode ser de uma forma simplificada, não com termos tão científicos, porque não entenderíamos cientificamente, mas para que as pessoas possam ter um pouquinho do conhecimento do que é a terapia gênica, o que ela muda no corpo do paciente acometido por uma doença rara. Tá bem, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simplificada. O que acontece no paciente com a mucopolissacaridose? Ele tem uma mutação no gene, no caso da mucopolissacaridose 2, é uma mutação no gene da IDS, que codifica uma enzima chamada hiduronato sulfatase. Essa enzima, o que ela faz? Ela quebra os mucopolissacarídeos que são fabricados no organismo e que precisam ser reciclados. Quando essa enzima tem essa mutação, que o paciente não produz uma hiduronato sulfatase normal, essa quebra não acontece. Então, os mucopolissacarídeos acumulam no organismo, acumulam no fígado, acumulam no baço, nos ossos e acumulam, em muitos casos, acumulam também no cérebro. Né? Isso causa problemas diversos aí de aumento do fígado, aumento do baço, problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas esqueléticos e problemas neurológicos em numa parcela dos pacientes. O que a gente dispõe hoje de tratamento? A gente dispõe da enzima que não é fabricada, a hiduronato sulfatase, ela pode ser fabricada em laboratório e administrada para os pacientes todas as semanas, uma vez por semana. Isso foi um avanço enorme no tratamento, mas ela tem um porém. Essa enzima ela é adquirida na veia, ela não cruza para o cérebro, não cruza a barreira sangue-cérebro. Então, os problemas neurológicos não são tratados, né, pela administração dessa enzima. Precisa ter alguma outra terapia para isso. Existem algumas terapias que estão em desenvolvimento para isso. Tem uma outra enzima que cruza a barreira, que pode, no futuro, se ela vier a ser aprovada, pode ser uma alternativa. Tem outro tipo de terapia em que administra a enzima no líquido da espinha, em vez de ser no sangue, e aí, então, ele chega no cérebro, porque ele passa pela barreira através da agulha que fura a coluna ali e chega no líquido da espinha, também é uma maneira, também tem desenvolvimento interno. E a terceira maneira que está sendo testada é essa da terapia gênica. A terapia gênica é um artifício em que a gente pega um vírus, que não é um vírus que não traz muito problema, pode causar um resfriado, uma coisa, mas a gente tira, digamos assim, do vírus esses genes que causam resfriado e coloca os genes que nos interessam que o vírus carregue para dentro do corpo humano. É um vírus do bem. Em vez de levar uma doença, ele leva uma cura, leva um tratamento. Então, esse vírus carrega um gene que é o gene da hiduronato sulfatase, o gene IDS normal. Então, ele vai chegar no paciente com MPS e vai levar para ele o gene normal. E dentro do corpo do paciente, esse gene vai começar a produzir a hiduronato sulfatase que funciona. E ela começa a degradar, então, os mucopolissacarídeos. Então, é uma terapia que, se realmente funcionar, ela consegue corrigir o problema, né? Passa a produzir a enzima dentro do organismo e é uma vez só. É um tratamento que, em princípio, se faz só uma vez na vida, porque uma vez que aquele gene está lá dentro, ele fica dentro do organismo e fica produzindo a enzima. Mas tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Não sabe se esse tratamento vai durar
a vida toda, se esse gene não vai ser rejeitado, silenciado, se não vai ter algum efeito colateral. Isso tudo a gente vai ter que aprender com o tempo. Foram feitos muitos testes em animais, testes todos muito positivos, mas agora que está se tratando em humanos é que a gente vai ter uma ideia melhor dessa parte da segurança e também da parte de eficácia, né? Se esse gene realmente consegue corrigir o problema, consegue trazer benefícios para o paciente. A gente espera que sim, mas isso é uma coisa que só vai se saber quando tiver na prática. Sim, é como tudo, né? As experiências a gente não sabe, mas sempre que tem uma novidade é uma esperança, acho que para os pacientes e para os familiares. Estão conosco a Paola, que é da Casa Hunter, também da Febra Raras, nos assistindo. Tem o Dinardo, tem o Fábio. E temos uma pergunta da Daniela Franco, que também nos assiste. Ela pergunta se o senhor acha que com esse avanço se tem alguma esperança para a MPS 3B, que é a da filha dela. Certamente, esse modelo que está sendo usado para MPS 2, ele já vai entrar agora já está sendo também testado para MPS 1, vai vir para o Brasil também, para testes no Brasil, é o da MPS 1, e o da MPS 3, a A e B, estão também também são alvo dessa terapia gênica. Já existem outros protocolos que já fazem testes para MPS 3B e são métodos alternativos. Esse método que nós testamos é o seguinte: é um método em que se injeta o vírus dentro do líquido da espinha, mas lá no cérebro, lá no crânio. Então, ele se espalha ali pelo cérebro de uma maneira muito fácil. Tem outros métodos, que é um que se usa para MPS 3B, que se coloca diretamente no cérebro, dentro do tecido cerebral. Isso é um método que está sendo desenvolvido pela empresa Lysogene. É uma empresa que já vem fazendo teste com a MPS 3B. E em outro teste para MPS 3B que vai diferente, ele usa a infusão intravenosa de um outro tipo de vírus que consegue passar para o cérebro, e isso também está sendo testado. Então, as coisas estão avançando. Nenhum desses tratamentos está já aprovado, estão todos em testes, né? E isso é necessário para saber se ter a certeza da segurança e da eficácia. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente precisa colocar, é que, na verdade, dificilmente a terapia gênica vai reverter um problema que já está instalado, né? Se a criança já tem problemas, ela pode possivelmente interromper a progressão, mas assim, reverter é difícil que a gente imaginar que isso aconteça. Então, vai ser muito importante, né, que esses tratamentos de terapia gênica estejam ligados à detecção precoce da doença antes que tenha problemas irreversíveis, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ser bem claro assim, em relação que eu sei que todo mundo, a expectativa, né, é que possa ter uma cura, que já tem um quadro instalado e que se possa reverter esse quadro, né? Mas isso, com a tecnologia que se dispõe hoje, é muito difícil imaginar que vai acontecer. E eu acho que é importante também que, como toda pesquisa, existem os critérios de inclusão, né? De inclusão e exclusão de pacientes, que muitos de nós nos encaixamos e outros não, infelizmente. Então, acho que isso também é um ponto bem importante nesse momento de esperança, mas é uma esperança cautelosa. O que o senhor acha da minha opinião? Assim, as pesquisas elas são feitas assim, tem que definir muito claramente qual é o grupo de pacientes que vai se avaliar, para depois, como é um número pequeno, eles têm que ser relativamente homogêneos para conseguir tirar alguma conclusão. Então, normalmente as pesquisas elas buscam pacientes que ainda estão no início do quadro, né, onde se esperam que tenha maiores benefícios mensuráveis. Então, isso é uma coisa importante. Mas, como tu disseste, né,
cada protocolo tem seus critérios de inclusão. Uns, por exemplo, paciente que fez transplante não pode entrar, outros, paciente que fez enzima não pode entrar, outros pode entrar, o paciente que teve enzima, e assim por diante. Depende muito do protocolo, dos critérios de inclusão e dos critérios de exclusão. Certo. Então, temos duas perguntas da Paola. Se tem uma idade mínima para terapia gênica e quantos pacientes estão sendo acompanhados nesse estudo, nesse momento de terapia? No Brasil é só um ou tem mais? Tá bom, eu vou começar pela última. Esse paciente que nós fizemos a terapia gênica é o primeiro no Brasil e é o 6º no mundo. Então, tem mais 5 que já fizeram, mas foi muito recente esses outros 5. Legal. Então, não tem muito tempo de segmento para saber qual é realmente a segurança e a eficácia do tratamento. É tudo muito novo, mas muito recente, e poucos pacientes também. Em relação à idade mínima, nesse protocolo que nós fizemos a terapia, tem uma idade mínima de 4 meses, porque é um bebê muito pequeno, é difícil de se fazer aquela punção no crânio para se colocar lá o vírus. Então, tem que esperar ele crescer um pouquinho para se conseguir ter um espaço para fazer isso. Então, é um mínimo de 4 meses. Mas eu imagino que isso seja porque é um protocolo e precisa ter toda a segurança. No futuro, talvez esse tempo seja ainda menor do que 4 meses. Mas, no momento, nesse protocolo, tem esse limite. O senhor estava comentando que precisam ser avaliados, que esse paciente que fez a terapia na semana passada, ele vai passar por avaliações. O Dinardo quer saber por quanto tempo são essas avaliações. São por muitos anos, né? Mas é claro que em determinados momentos vai se ter informação que se precisa para saber se teve uma complicação ou se teve alguma melhora, algum sinal de eficácia. Então, ele vai sendo acompanhado muito de perto nos primeiros meses, depois um pouco mais espaçado, mas eu acredito que após um ano de terapia já se tenha dados suficientes para se ter uma ideia, né, se esse tratamento ele traz benefícios e se não é algo que ameaça a segurança do paciente. Então, eu diria que um ano, pelo menos, de acompanhamento para se ter uma ideia desses dados. Mas, claro que o paciente vai ser acompanhado por muitos anos, porque sempre existe a possibilidade de ter um efeito adverso, né? Alguma complicação a longo prazo que precisa se avaliar. Um tratamento novo não precisa fazer isso. Certo. Temos aqui a participação da Amália, que ela é do grupo de ataxia de Friedreich do Brasil. Eles estão só aguardando o ensaio clínico para terapia gênica. O senhor tem alguma informação sobre terapia gênica para ataxias? Sim, eu não trabalho diretamente com isso, mas sei que está se realmente avançando bastante nessa parte neurogenética, parte de tratamentos de terapia gênica para muitas doenças neurogenéticas. Isso é realmente um caminho e talvez ele seja até mais efetivo do que para outras doenças, porque tem mecanismos ali que facilitam um pouco a terapia gênica para algumas doenças. Eu acho que Friedreich é um bom modelo para a terapia gênica. Tem uma pergunta aqui se tem outro país que está fazendo essa terapia. O senhor comentou que são 5 nos Estados Unidos e esse do Brasil, né? No momento Estados Unidos e Brasil, mas eu sei que vão abrir alguns países na Europa também fazendo essa terapia em breve. Certo. O Ricardo quer saber se esse estudo vai ser aberto amplamente em seguida para poder ter melhoras mais rápidas que a terapia de reposição enzimática. O Ricardo Gobi tem MPS 2. Sim, o Ricardo, não se tem ainda uma previsão exatamente quando que vai ser aprovado esse tratamento para poder ser utilizado mais amplamente.
O estudo em si é um estudo de poucos pacientes. Nós incluímos esse caso agora. Esse estudo ele tem que caminhar muito devagar, porque é o seguinte, a gente faz a avaliação de um paciente, aí depois que a gente consegue acompanhar esse paciente 2, 3 meses, tá tudo bem, aí eles autorizam a fazer um outro paciente. E aí se faz um outro paciente, depois se acompanha 2, 3 meses, aí se autoriza a fazer um terceiro paciente. Então, ele caminha um pouco devagar, porque é uma tecnologia muito nova e um pouco assim assustadora. Colocar um vírus em um paciente para tratar uma doença é algo que tem que andar devagar. Mas, na medida que esses protocolos forem avançando, as coisas vão se tornar mais rápidas e eu imagino que no futuro se tenha uma aprovação para uso mais amplo, né? E certamente vai ser algo muito bom, né? Terapia que seja uma vez só e não tenha aquele inconveniente, né, que hoje tem de ter que vir no hospital toda semana, receber infusão toda semana, mas é um grande... A gente tem que reconhecer que a terapia de reposição enzimática representou um grande avanço, né, e ainda vai ter um papel importante aí. E não se sabe, na verdade, se essa terapia gênica ela vai ser suficiente para dar a quantidade de enzima que o indivíduo precisa. Talvez ela dê a enzima que precise para o cérebro, mas falte alguma enzima no corpo, né? E aí precisa então, usar junto com a terapia gênica uma terapia de reposição enzimática. Essa ideia a gente não tem ainda, né? Então, tem que esperar os resultados para saber exatamente isso. Muito bem. A Miriam Bontijo, ela é presidente da Associação Mineira de Mucopolissacaridoses, também é mãe de um paciente. Ela quer saber qual a idade para fazer a terapia e reverter ou não ter o avanço da doença na sua parte mais severa. Miriam, excelente pergunta, é uma questão realmente importante. Eu diria que no futuro, quando a gente tiver uma terapia efetiva e tiver um teste do pezinho ampliado, a gente deve, talvez, incluir as mucopolissacaridoses no teste do pezinho e começar o tratamento logo que fizer confirmar o diagnóstico. Acho que essa é a situação ideal, mas não tendo ainda no teste do pezinho e tendo uma terapia como essa, eu diria que o momento seria tratar assim que for diagnosticado. Quanto mais cedo, melhor. Essa é a minha impressão, e isso é uma coisa geral para praticamente todas as doenças genéticas que têm tratamento. A Magda Carvalho também está nos assistindo e quer saber se tem alguma novidade para MPS 4A com relação à terapia gênica. Olha, tem estudos, por enquanto ainda não sei de nenhum estudo em seres humanos com 4A, sei de estudos em modelos animais, então está avançando, mas acho que está um pouco para trás. A parte da doença óssea ela é mais complicada de tratar, ela responde, né, de uma maneira diferente do que responde a questão do tecido muscular ou uma questão do tecido respiratório, fígado, baço, mas eu sei que tem grupos trabalhando com terapia gênica para MPS 4A. Não tem ainda um protocolo doença grave, mas deve chegar em breve. Todos esperamos, ansiosos por essas chegadas. A Val Lins quer saber se essa terapia inclui CLN6 e o que faz para incluir. CLN? Não. De CLN eu sei que está se desenvolvendo um protocolo para CLN3, em terapia gênica. Acho que deve ser desenvolvido em chegar em breve aí para testes em humanos, mas para 6 eu não sei. Não Nossa. A Renata Ribeiro quer saber se quem faz terapia gênica pode continuar com as terapias enzimáticas.
Boa pergunta. Na verdade, essa terapia gênica para MPS2, se o paciente estivesse recebendo a infusão semanal, isso não seria interrompido, né? Ele pode fazer a terapia gênica, pode manter as infusões semanais. Esse paciente que nós fizemos a terapia, ele não estava recebendo a terapia de reposição enzimática e não está recebendo agora, então ele só fez a terapia gênica. Mas eu sei que a maioria dos outros pacientes que já fez nos Estados Unidos, eles estavam recebendo a terapia de reposição enzimática e continuaram a receber depois da terapia, porque essa terapia gênica, o objetivo principal é tratar o sistema nervoso. Agora, existem evidências de que o vírus ele se espalha para fora do sistema nervoso, embora seja administrado no líquido da espinha ali no crânio, ele se espalha para fora do sistema nervoso e potencialmente ele pode assim, tratar também a doença não neurológica. Mas depois temos que Certo. Olha só, a nossa audiência está ficando bem interessante, doutor Roberto. Temos um outro doutor assistindo o senhor, o doutor Emerson, nos assistindo, na verdade. Ele está dando boa tarde, professor, e aos demais. Ele diz que é de Maceió, é médico cirurgião há 29 anos e há 7 foi acometido por uma doença grave, por ela. E aí ele pergunta, qual a sua expectativa de que surja terapia gênica tipo CRISPR? Olha, a terapia gênica, vamos dizer, edição genômica, ela assim, surgiu de uma maneira muito forte, se achava assim que ia resolver rapidamente a questão da terapia gênica pelo menos para as mucopolissacaridoses, mas houve um desapontamento com os primeiros testes, né? O material genético não conseguiu, digamos assim, produzir dentro do organismo, esse material genético que foi introduzido no organismo não conseguiu produzir quantidade suficiente da enzima, então os testes foram considerados negativos e o laboratório que produziu essa terapia está recalculando tudo, reformando, replanejando para fazer uma segunda fase aí com um protocolo modificado na tentativa de ter funcionar. Então, teoricamente é muito interessante, na prática, pelo menos na mucopolissacaridose não funcionou, mas isso acontece às vezes numa primeira tentativa, depois se revisa, se mudam as doses, se mudam as estratégias, os vetores e pode-se chegar ao resultado positivo. Certo. Muito bem. A Kátia Borges quer saber quais os critérios de exclusão de um paciente. Bom, no caso desse protocolo que nós fizemos aqui, um dos critérios de exclusão era o paciente, por exemplo, ter feito um transplante de medula. Porque aí fica difícil, né, avaliar o benefício do transplante, o benefício dessa terapia. Então, esse foi o principal critério de exclusão. Mas existiram vários outros critérios. Por exemplo, se o paciente tem uma rejeição, anticorpos contra o vírus, ele vai rejeitar o vírus, ele também não pode, seria um critério de exclusão. Digamos assim, ele tem um problema anatômico que é difícil de acessar com uma agulha, aquela parte do crânio onde ele vai ser colocado, também é um critério de exclusão. Então, tem alguns critérios de exclusão que impediriam o paciente de receber a medicação. Felizmente, o nosso paciente passou por todos esses critérios e conseguiu receber a terapia. Muito bem. Temos muitos pacientes nos vendo neste momento. E a pergunta da Camila Rosalino é: se der certo, qual a previsão e de quantos anos para que aconteça com todos os pacientes? Pois é. Bom, assim, depois que o protocolo é finalizado, tem que fazer toda uma análise dos dados e ver se os objetivos, né, foram atingidos, se ele mostrou que ele é eficaz de um lado e mostrou que é seguro de outro. Né? Isso leva um tempo, leva alguns anos, né,
Então, como está começando agora, eu diria que isso aí leva pelo menos 1 ano e meio, 2, para se chegar nessa fase. Aí o produto é submetido para aprovação. O FDA nos Estados Unidos, a Anvisa no Brasil tem que aprovar, ver se está tudo de acordo com o que se espera do tratamento. Aí, isso aí leva, assim, no mínimo, uns 6 meses. Para doenças raras até está levando um pouco menos, mas é um tempo usual aí, uns 6 meses. E depois tem a questão assim do produto ser incorporado pelo SUS, né, para ser dado poder ser administrado aos pacientes. Essas terapias para doenças raras são todas muito caras, né? Por exemplo, esse tratamento para múltipla esclerose, o laboratório está investindo milhões e milhões de dólares há muitos anos para desenvolver isso aí. Então, na hora que ele é aprovado, o laboratório vai buscar um ressarcimento da despesa que ele teve. Então, isso reflete num preço alto. Então, o sistema de saúde tem que estar envolvido, né, na questão. Como hoje é com a terapia de reposição enzimática, com o transplante, né, tem que ter essa incorporação, né? Mas eu acredito que isso aí se... Ai. Não foi nada. E aí eu acredito que isso aí Tudo bem? Tudo bem. É um passo normal, né? É uma negociação aí, e isso se resolve. Então, sei lá, vamos dizer assim, não menos que 2 anos, talvez não mais que 3 anos, para se tudo der certo. Certo. Estamos com pacientes de POMP também, a Associação Brasileira de POMP, através do seu presidente, o Dr. Welton Alves. Qual a sua perspectiva para a terapia gênica em doença de POMP no Brasil? Certo, boa pergunta, né? Isso aí tem nós estamos com perspectiva de trazer estudo de terapia gênica de POMP para o Brasil. A minha colega Carolina Souza, que deve conhecer, né? Ela está à frente disso, e eu acho que estamos muito próximos de ter um protocolo para POMP no Brasil. Eu não sei bem detalhes aí, que isso é mais a Carolina que está lidando, mas acho que é algo que tem uma perspectiva real. Certo, muito bem. O Renato Ribeiro gostaria que o senhor explicasse melhor sobre a colocação do vírus ser uma dose só e se é em um ambiente hospitalar. Como é que funcionaria? Uma nova explicação de... Sim, não, essa é uma boa pergunta, porque talvez eu não tenha sido muito claro. Esse vírus, ele tem que ser... Para administrar o vírus, o objetivo dele é que ele atinja as células do cérebro. Então, primeiro a gente tem que medir o tamanho do cérebro do paciente, que a gente faz uma ressonância magnética e estima o tamanho do cérebro do paciente. E aí a gente calcula a dose de acordo com esse tamanho do cérebro do paciente. E aí esse material genético é preparado numa sala especial que tem todas as condições para se poder manipular um vírus, né, com material genético. Tem que ser, então tem muito poucos lugares no Brasil que tenham a condição de fazer essa preparação. Felizmente, aqui na cidade de Porto Alegre, nós temos uma sala que tem essa qualificação, né, para fazer essa preparação do material genético e preparar para administrar no paciente. Depois, para fazer a administração em si, esse material ele é colocado, o paciente, nós temos que colocar em um lugar específico do crânio do paciente. E para isso a gente tem que fazer o procedimento com anestesia, tá? E o paciente tem que estar numa sala de tomografia. Então tem que ser lá na área de imagem do hospital, na sala de tomografia, faz a tomografia e vê exatamente onde é que está o local onde nós vamos entrar naquele paciente. E aí o neurocirurgião vai ali e faz uma punção específica naquele local e injeta o medicamento. Então, tem que ser tudo praticamente num centro cirúrgico montado dentro do setor de radiologia e com a preparação toda feita numa sala especial. Então,
No momento ainda, claro, isso é um protocolo experimental, é bem complexa a questão de administração. Eu acredito que, no futuro, quando estiver aprovado, isso vai ser um procedimento que vai se poder fazer, digamos assim, num centro cirúrgico ambulatorial. O paciente chega de manhã, faz o procedimento, espera algumas horas e à noite vai para casa. Eu acho que vai ser, no futuro, vai ser assim, mas hoje ele é assim, bem controlado. O paciente ficou uma semana no hospital, a primeira noite ficou na UTI até para seguir bem todos os sinais, ficar monitorado 24 horas, mas isso é porque é um protocolo, a gente não conhece bem as coisas. Na verdade, foi tudo muito bem, as tratações foram excelentes e está tudo correndo bem, mas cuidado, mas o maior possível. Muito bom. A Flávia diz que sabe que existe um estudo de terapia gênica para MPS6 na Itália. Existe alguma perspectiva de vir para o Brasil ou de que o Brasil participe? Olha, não existe ainda, né? Esse estudo ele está numa fase muito inicial, até os resultados iniciais não foram muito bons, né? A dose de terapia gênica utilizada foi uma dose relativamente baixa. Os pesquisadores estavam revisando para fazer uma segunda etapa desse estudo com uma dose mais alta e acho que depois que passar essa primeira etapa, e se tiver uma ideia, não, a coisa funciona, precisamos ampliar o número de pacientes, aí eu acho que talvez eles considerem fazer no Brasil, porque o Brasil tem realmente, em termos de número de pacientes MPS6, ele tem um número bem grande. Acho que valeria a pena. Conheço o grupo que está fazendo isso, mas no momento eles não fizeram nenhum movimento para fazer fora da Itália. E o Brasil tem bastante paciente de MPS6, né? Acho que seria bem interessante se a gente chegasse nesse ponto. É a segunda MPS. Mas vamos dando sequência, temos um grupo grande. O pessoal está adorando as suas explicações, as suas respostas. Temos um monte de perguntas aqui na minha mesa. Eu sei que a sua agenda está bem apertada, então eu vou fazer mais algumas. E depois, quem sabe, a gente grava uns vídeos com o senhor respondendo as outras perguntas para não tirar muito do seu tempo. O que o senhor acha? Tá bem, vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho para a gente aproveitar esse embalo. O Ricardo, agora você vai ter que me desculpar porque eu não vou saber o seu sobrenome, mas eu vou arriscar. Scorcelli. Ele quer saber se o custo deste tratamento com relação à terapia de reposição enzimática, ele é mais alto ou mais baixo, e se existe uma expectativa de que aprovado e acontecendo, ele venha a acontecer pelo SUS. Bom, em relação ao custo, eu posso dizer assim, o custo do tratamento inicial ele é mais alto, porque ele é uma vez só, né? Então esse tratamento ele vai ter um custo alto, eu imagino que seja uma soma bem considerável, não tem ainda uma estimativa de valor, ele está em teste, mas a terapia de reposição enzimática depende, é um custo semanal, né? E ela depende do tamanho do paciente, porque ele é por quilo de peso, né? Então, conforme o tamanho do paciente, o peso do paciente, ele é mais cara ou menos cara, né? Então, depende. Essa terapia gênica, não. Eu imagino que seja um custo por paciente e é isso. A terapia de reposição enzimática tem essa questão de ser um custo semanal e um custo conforme o peso do paciente. A longo prazo, possivelmente, a terapia de reposição enzimática seja até mais cara que a terapia gênica. Mas, no curto prazo, a terapia gênica vai ser um procedimento de alto custo. Como o SUS pode bancar isso? Eu acho que não tem outra maneira a não ser o SUS bancar isso. Não é um custo assim que mesmo uma pessoa muito rica possa pagar. É algo realmente muito caro esse tipo de terapia. Então, eu acho que tem que entrar o sistema de saúde e talvez a questão de pagar
e ao longo do tempo, né, isso já existe em alguns países que têm essas modalidades até de risco compartilhado, né? O Brasil está explorando essa possibilidade, ou seja, estabelece um preço e esse preço ele é pago ao longo de vários anos, conforme o paciente vai atingindo os objetivos do tratamento. Também é algo que tem sido comentado, né? E se o tratamento não funciona ou não atinge os objetivos, nem se paga o tratamento, isso é um custo que fica para o laboratório. Então, isso são modalidades que têm sido exploradas para tentar tratar desse problema do alto custo nas doenças raras, né? Que é algo, como eu tinha explicado antes, né? A questão do alto custo do desenvolvimento do tratamento, em algum momento ele vai ter que ser reembolsado para quem investiu anos e anos nessa terapia, e aí entra a questão do alto custo e o pequeno número de pacientes. Então, essa é uma situação, mas isso eu acho que é algo que tem que sentar na mesa a indústria farmacêutica, o governo, as associações de pacientes, os médicos, e chegar à melhor maneira de todo mundo sair satisfeito. Eu vou fazer uma colocação agora não médica, mas nós vimos ao longo de todos esses anos que a própria terapia de reposição enzimática, ela começou há 15 anos atrás com estudos e ainda é um medicamento de alto custo, que a gente precisou judicializar para muitos pacientes e que desde o ano passado, para MPS 1 e 2, ele entrou na lista do SUS. Isso é uma batalha que se faz, a união das associações de pacientes, eu acho que nesse momento também não pode ser diferente. O senhor, com toda a sua experiência, acredita que a união das entidades ou qual o papel que nós, enquanto instituições, temos nessas políticas públicas para tentar ajudar a melhorar o acesso e a qualidade de vida dos pacientes? Eu acho que é fundamental, né, a gente trabalhar de uma maneira coordenada, né, associações de pacientes, os serviços de referência em tratamento, junto com a indústria e com as autoridades de saúde, para se conseguir avançar no tratamento das doenças raras, né? Desse um bom exemplo da questão das mucopolissacaridose 1, mucopolissacaridose 2, hoje estão incorporadas no SUS, isso aí nos dá assim uma tranquilidade enorme, né, em relação a quando o paciente tem indicação a gente poder tratar. Claro, ninguém quer dar remédio para quem não tem indicação, mas e tem outras doenças genéticas que realmente a gente não precisa trazer para esse patamar. Um exemplo é a doença de Fabry, né, uma doença que os pacientes precisam receber a terapia, melhoram significantemente com a terapia, e muitos não têm acesso, é judicializado. A doença de Pompe deu um avanço importante, né, também em relação a estar progredindo em relação à doença de Pompe, né, embora não seja ainda o ideal, mas eu acho que a terapia gênica ela vai assim, entrar como mais uma opção de tratamento, e para algumas situações ela vai ser bem interessante. É o que nós esperamos. Certo. Nós temos também, a gente sabe que nesse momento é para MPS mesmo, voltada à terapia gênica, que é o que aconteceu aqui no Hospital de Clínicas, mas outras doenças outros pacientes ou familiares estão nos assistindo e questionando sobre a terapia. A Luana Paim, ela está falando em terapia gênica com Zolgensma, para AMI. Desculpa, é que agora deu confusão. Mas enfim, terapia gênica para AMI. Eu fico feliz em falar mucopolissacaridose, gente. Vamos com calma. Essa é uma outra terapia, assim, que está chegando, já está aprovada, né, para tratamento, para uso. Então, é uma possibilidade, né, muito, muito importante para os pacientes com AMI, né, e também tem um papel importante
no manejo dessa doença. Uhum. É um exemplo A também de uma Dulcineia, que essa... Desculpa. Não, estava dizendo assim, a importância do diagnóstico precoce, né, no caso da AME, assim, é fundamental. Mais ainda até que nós a gente volta a bater na tecla. A gente volta a bater na tecla da importância do diagnóstico precoce nas doenças raras, né? Estamos no mês de junho, mês do teste do pezinho, e eu acho que vale bater nessa tecla de que precisa ampliar esses testes para que a gente possa estar disponibilizando e os pacientes não terem as sequelas tão avançadas no seu futuro. Aproveitar e dizer que o Rio Grande do Sul teve a lei aprovada do teste do pezinho ampliado na Assembleia Legislativa nesse ano. Então, agora estamos batalhando para que se efetive de fato. Quero agradecer muito a quem nos assiste, eu acho que foi bem produtivo. Eu vou fazer uma última pergunta e aí depois a gente vai para as considerações finais para não atrapalhar a sua agenda, doutor. A Dulcineia quer saber se a terapia gênica é indicada para pacientes adultos e se teve resultado, se alguém já teve resultado. Bem, é uma ótima pergunta. Na verdade, os primeiros testes com terapia gênica foram feitos em adultos, porque isso sempre que é possível se fazer tratamento em adultos, se prefere começar com adultos e depois incluir as crianças, né? Essa é a norma geral, assim, até por uma questão de proteção às crianças, né? Então, os testes começaram em adultos, né? E só depois é que eles vão sendo feitos em criança. Eu acho que até o nosso paciente é o paciente mais jovem que já recebeu a terapia, recém completou 2 anos de idade. Os primeiros pacientes tratados foram pacientes adultos e com resultados muito bons. Eu não sei dizer se esses pacientes já estão sem terapia de reposição enzimática, se estão só com... Isso eu não sei, porque eu não acompanho, são pacientes que estão nos Estados Unidos, como são pacientes do estudo clínico, eles não são ainda dados que foram publicados, né? Os dados ainda estão sendo avaliados para... Mas a resposta é sim, primeiro se fazem adultos, e nesse caso se fez primeiro em adultos. Certo, muito bem, então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de ter conversado com o senhor e transmitido essas informações para mais pacientes, mais familiares e outras associações. Dizer que eu admiro muito o seu trabalho, eu, enquanto presidente de uma instituição, também fazendo parte da FEBRA Raras, que é a Federação Brasileira de Doenças Raras, que estaremos sempre aqui para o que o senhor precisar, enquanto instituição, enquanto paciente, para todas as possibilidades necessárias. E também, se o senhor quiser falar um pouquinho, essa terapia gênica, ela veio via Hospital de Clínicas, mas tem também a intervenção da Casa dos Raros, do Instituto Genética para Todos. Como é que é? O que a gente pode esperar também, né, para os próximos meses? A pandemia nos tirou o início de uma grande obra, mas qual a previsão para iniciar a obra da Casa dos Raros? Como é que vai ser? O que a gente pode esperar partindo do Rio Grande do Sul, desse estado pioneiro em muitas coisas? E do senhor, claro, um grande profissional, um grande pesquisador à frente dessas conquistas. Deise, muito obrigado pelas palavras. Realmente, assim, esse projeto foi todo desenvolvido dentro do Hospital de Clínicas e vai continuar sendo, né? Mas, claro, a gente pensa no futuro, quando esse tratamento estiver aprovado e precisar transferir para os pacientes. Então, a Casa dos Raros é um centro de tratamento e treinamento, diagnóstico, tratamento e treinamento em doenças raras. Nós vamos começar a construir ainda neste mês. A obra foi atrasada 2 meses por causa da pandemia, mas vamos começar a construção e a gente espera que até o final do ano que vem a gente esteja com esse centro disponível, e ali nós vamos ter uma série de facilidades para se aplicar um tratamento como esse. Então, aí a gente vai ter a possibilidade de ter assim,
quando esses tratamentos estiverem aprovados, ter a possibilidade de... Mas também muitas outras coisas, diagnóstico, orientação, treinamento de profissionais, cursos, né? Vai ser um centro bem completo, que, na verdade, ele não é muito grande, é um centro pequeno, porque a ideia dele é que seja um modelo, um piloto para uma rede de centros de doenças raras que cubram o Brasil, tendo pelo menos um centro em cada região. Então, o primeiro será aqui em Porto Alegre, para a gente assim, modelar como será essa rede, né? Então, realmente 2020 vai ser marcado por esse problema da pandemia, mas vai ser marcado por outras coisas também, a primeira terapia gênica também depois da heredose, o início da construção da Casa dos Raros. Então, ao mesmo tempo que a gente lida com essas situações todas desagradáveis aí, a gente também vai ter coisas a comemorar. Acho que são marcos bem importantes, assim, a gente sabe agora, enquanto paciente, né, o quão esperançoso é saber que existe uma terapia capaz de melhorar ainda mais a qualidade de vida, não que a terapia de reposição enzimática não o faça, mas nós sabemos que a rotina hospitalar, ela acaba sendo desgastante para o paciente e para os familiares. Então, mais uma vez, muito obrigada, segue a minha admiração por todo sempre. E eu quero dizer para quem nos assistiu, que mandou perguntas, por favor, não briguem comigo. O Dr. Roberto tem uma agenda muito longa, então assim que ele tiver um outro tempinho, eu vou gravar os videozinhos e vou postar nas redes sociais, tanto do Instituto Atlas Biosocial, Instituto Genética para Todos, Febra Raras, todas as nossas mídias vão estar com essas respostas do Dr. Roberto Giuliani para vocês. Muito obrigada, doutor. Tudo de bom. Foi um prazer participar. Muito obrigado. A minha assessoria está lembrando que a live também vai ser gravada e vai ser disponibilizada nas mídias sociais. Muito obrigada a todos. Desculpem a falta de jeito jornalístico. Boa tarde. Obrigado.